Leitura do livro O Poder do Subconsciente, Dr. Joseph Murphy. Capítulo 8. Como obter os resultados que deseja. Parte 2. Subtítulo: Você pode conseguir o oposto daquilo por que reza. As palestras de Émile Coué, célebre psicólogo francês, granjearam-lhe um sem número de admiradores nos Estados Unidos. Em um de seus insights mais importantes, ele diz o seguinte: quando desejos e imaginação estão em conflito, a imaginação invariavelmente vence. Ele dava a esse fato o nome da lei do esforço contraproducente. Vamos supor que ele pedisse que passasse por cima de uma estreita prancha no nível do chão. Você faria isso com a maior facilidade, sem a menor dúvida. Agora suponhamos que a mesma prancha se encontrasse a 7 metros de altura, entre duas paredes. Você poderia fazer o mesmo? Poderia mesmo? Provavelmente não. O desejo de cruzar a prancha estaria em conflito com a imaginação. Você se imaginaria caindo e se esborrachando no chão. Você poderia querer muito atravessar a prancha, mas o medo de cair o impediria de fazer isso. Quanto mais esforço para dominar ou reprimir a imaginação, maior força você daria à ideia dominante da queda. Pensamento: vou usar minha força de vontade para vencer o fracasso. Reforça o pensamento de fracasso. O esforço mental frequentemente leva à derrota autoimposta, criando o oposto do desejado. Focalizar-se na necessidade de usar força de vontade implica enfatizar a condição de impotência. É como você resolver que vai fazer tudo o que puder para não pensar num hipopótamo verde. A decisão torna dominante na mente a ideia do hipopótamo verde, e o subconsciente responde mais à ideia dominante. O subconsciente aceita a mais forte de duas proposições contraditórias. Você, quem sabe, descobre que pensa o seguinte: eu quero cura, por que não posso consegui-la? Eu me esforço tanto, por que não consigo resultados? Tenho que me obrigar a rezar com mais determinação. Preciso usar toda a força de vontade que tenho. Você precisa compreender onde está o erro. Você está se esforçando demais. Jamais tente obrigar o subconsciente a aceitar uma ideia usando de força de vontade. Essas tentativas estão condenadas ao fracasso. Na maioria das vezes, você termina obtendo o oposto daquilo pelo que rezou. A ausência de esforço é o melhor caminho. Já lhe aconteceu alguma coisa como as seguintes: você vai submeter-se a algum tipo de exame, investiu muito tempo estudando e recapitulando a matéria, acha que assimilou bem. Mas quando olha para a folha em branco da prova, descobre que sua mente ficou ainda mais branca. Tudo que você sabia sobre o assunto sumiu. Não consegue recordar nenhum único pensamento relevante. Trinca os dentes e convoca toda a sua força de vontade. Porém, quanto mais se esforça, mais parece que o conhecimento se afasta. Frustrado, você deixa a sala, diminui a pressão mental, de repente as respostas que andou procurando com tanto desespero, minutos antes, fluem provocadoras em sua mente. Você disse a si mesmo que sabia a matéria e era um fato, mas não quando precisou dela. O erro que cometeu foi tentar forçar-se a lembrar. De acordo com a lei do esforço contraproducente, essa atitude levou não ao sucesso, mas ao fracasso. O que conseguiu foi o oposto daquilo por que pediu ou orou. Subtítulo: O conflito entre desejo e imaginação precisa ser resolvido. Usar de força mental ou força de vontade pressupõe a existência de oposição. O ato de imaginar a oposição, porém, cria oposição. Se você se concentra na obtenção daquilo que deseja,
não se concentra mais nos meios para torná-lo realidade. A esse propósito, diz a Bíblia: se 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedido por meu Pai que está no céu. Mateus 18, 19. Quem são esses 2 de quem fala a Bíblia? Eles representam a união ou acordo harmonioso entre o consciente e o subconsciente, no que interessa a qualquer ideia, desejo ou imagem mental. Se não houver conflito entre as diferentes partes da mente, sua prece será atendida. Os 2 que concordam podem representar também você e seu desejo, pensamento e sentimento, ideia e emoção, desejo e imaginação. Evitamos todo o conflito entre desejo e imaginação. Entretanto, em um estado passivo, sonolento, que reduz o esforço ao mínimo. Na maior parte, a mente consciente submerge quando caímos em estado de sonolência. É a melhor maneira de impregnar o subconsciente imediatamente antes de dormir. A razão disso é que o mais alto afloramento do subconsciente ocorre imediatamente antes de dormir e pouco depois de acordarmos. Neste estado, os pensamentos e imagens negativos que tendem a neutralizar nossos desejos e impedir sua aceitação pelo subconsciente estão ausentes. Quando imaginamos como atendido o desejo, sentimos a emoção da vitória. O subconsciente providencia para transformá-lo em realidade. Muitas pessoas resolvem seus dilemas e problemas recorrendo à imaginação controlada, dirigida, disciplinada. Elas sabem que tudo que imaginam e sentem como verdade terá que acontecer e acontecerá. Uma moça chamada Sarah G. procurou-me à beira do desespero. Estava metida em um demorado e complicado processo judicial, com adiamentos sucessivos, sem nenhuma luz no fim do túnel. O que ela mais desejava era uma solução amigável do litígio. Suas imagens mentais, contudo, transbordavam de fracasso, perda, falência e impotência. A imaginação prevaleceu sobre o desejo e o processo judicial arrastou-se sem sinal de solução. Por sugestão minha, Sarah colocava-se em um estado sonolento, passivo, sempre que ia dormir, e, em seguida, passava a imaginar o melhor resultado possível para o problema. Tanto quanto podia, mergulhava em um estado de expectativa confiante. Sabia que a imagem que formasse na mente teria que concordar com o desejo de seu coração. Entrando em um estado de sonolência, começou a imaginar, com tanta clareza quanto possível, um encontro com seu advogado depois de resolvido o caso. Ouvia-se perguntando sobre o assunto e escutando-lhe as explicações, e ele repetiu um grande número de vezes. O caso foi resolvido de modo amigável. Foi uma solução que agradou a todos. Durante o dia, quando lhe surgiam à mente pensamentos de medo, ela voltava a imaginar o encontro com o advogado, completo com palavras e gestos. Visualizava o sorriso do advogado, os maneirismos dele, o tom de voz, as palavras exatas usadas por ele. Fazia isso com tanta frequência, com tanta fidelidade ao roteiro, que os medos eram combatidos antes mesmo de tentar aflorar a mente. Ao fim de algumas semanas, o advogado ligou e confirmou que ela estivera imaginando e sentindo como realidade. O processo judicial fora resolvido e ela teve certeza de que a solução era harmoniosa e que podia aceitá-la. E foi isso realmente o que o salmista quis dizer quando escreveu:
as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmos 19:14. Ideias que vale a pena recapitular. 1. A coerção mental ou excesso de esforço representam a ansiedade e o medo que bloqueiam o atendimento de sua prece. Vá com calma. 2. Quando a mente está relaxada e aceita uma ideia, o subconsciente começa a trabalhar para transformá-la em realidade. 3. Pense e planeje ignorando os métodos tradicionais. Saiba que sempre há uma resposta e solução para todos os problemas. 4. Não se preocupe demais com as batidas do coração, o fluxo respiratório ou as funções dos órgãos do corpo. Confie no subconsciente e diga com frequência que a ação divina certa está ocorrendo. 5. Sentir-se sadio promove saúde e sentir-se rico promove riqueza. E você, como se sente? 6. A imaginação é sua faculdade mais poderosa. Imagine o que é belo e saudável. Você é o que imagina ser. 7. Evitamos conflito entre o consciente e o subconsciente quando entramos em estado de sonolência. Antes de ir dormir, imagine repetidamente a concretização de seus desejos. Durma bem e acorde alegre.